como se faz o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo? Essa é uma questão que eu recebo com frequência até aqui nas redes, as pessoas perguntando como é o processo diagnóstico, né? E existem muitas ideias errôneas sobre isso, então preste bem atenção. O princípio fundamental aqui é que o diagnóstico do autismo ele é clínico. E essa é uma realidade para praticamente todos os transtornos da psiquiatria. A psiquiatria tem essa natureza de observação, de análise clínica. E o que eu quero dizer com um diagnóstico clínico? O que é que significa isso? O termo clínico ele se opõe à ideia de um diagnóstico por exames, né? Exames complementares, né, por outras avaliações fora do aspecto clínico. Então, a avaliação clínica é o processo da consulta, da entrevista psiquiátrica, né, da análise dos dados, da busca de informações. Então, basicamente, para a gente fazer um diagnóstico de autismo, a gente precisa identificar os padrões de funcionamento, as características, os sintomas, conseguir agrupá-los, conseguir reconhecer todo esse conjunto de informações, preencher, né, identificar, correlacionar com os critérios diagnósticos. É assim que a gente faz o diagnóstico. Então, descrevendo dessa forma pode parecer até simples, mas absolutamente não é. O diagnóstico de autismo talvez seja um dos diagnósticos mais complexos na psiquiatria ou mais desafiadores, porque esse preenchimento de critérios ele requer realmente uma precisão e uma acurácia importante. E nesse sentido é muito útil para a gente, ainda dentro de uma avaliação clínica, utilizar algumas ferramentas como forma de tentar quantificar, tentar estruturar melhor essa entrevista, essa consulta, para identificar esses sintomas. Para casos ainda mais duvidosos, é muito útil avaliações complementares com outros profissionais, né? E isso é uma realidade quanto mais jovem a pessoa. Em crianças, é muito comum a gente se valer dessas avaliações, uma avaliação multidisciplinar para um diagnóstico mais preciso, né? O profissional da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, da psicologia, ele conseguir ter esse olhar para essa criança e conseguir identificar esses padrões de funcionamento e características. Dentro das ferramentas usadas por outros profissionais, existe a avaliação neuropsicológica, né? Mas também um neuropsicopedagogo, outro profissional treinado em instrumentos de rastreio ou de diagnóstico para autismo, também podem ser muito úteis nessa busca da identificação dos sintomas. Ainda quando eu estou falando em crianças, um aspecto relevante é descartar outras causas, até causas de ordem somática, de ordem física, que podem se parecer com o autismo. Por exemplo, uma questão mandatória, quando a gente está investigando crianças pequenas com autismo, é a avaliação auditiva, de checar se essa criança ela tem uma audição normal. Porque, por exemplo, uma criança que tem uma perda auditiva, que seja, né, surda ou tem uma perda auditiva mais importante, ela simplesmente não vai conseguir desenvolver uma série de habilidades e isso pode ser confundido com autismo, né? Entre outras questões que são investigadas aí. E aí o papel dos exames complementares é mais para descartar outras causas, mas não para fazer, né, não que os exames mostrem para a gente especificamente as características. Então, para o autismo, não existem exames específicos, marcadores biológicos confiáveis que a gente possa utilizar para esse diagnóstico. Pelo menos ainda não existe, né? Há uma busca muito intensa aí dos profissionais por marcadores biológicos para ajudar nesse processo diagnóstico para a gente conseguir ter mais acurácia. Então perceba que nesse processo de busca de características, uma complexidade que está presente tem a ver com a própria natureza do autismo. O autismo, por ser um espectro, né, ele traz essa complexidade para a gente. Porque, veja, pensando no espectro, né, como esse contínuo entre um extremo e outro, se eu pensar no extremo alto do autismo, um indivíduo que tenha um conjunto grande de características, muito prejuízo, né, um autismo de nível de suporte 3, pode ficar mais fácil para mim conseguir identificar esse autismo, né? Porque as características são muito visíveis, é aquela cor muito viva, né? Aquele azul mais escuro. Agora, se eu caminho para o outro lado, para o autismo nível de suporte 1, um indivíduo que tenha características assim um pouco mais sutis, um prejuízo não tão pronunciado, isso pode trazer muita dificuldade de diferenciar justamente esse ponto de corte entre ter o transtorno do espectro do autismo e ter características, mas não ter o transtorno do espectro do autismo. Então, esse detalhe ele pode ser muito desafiador num processo de diagnóstico. E aí, dentro do diagnóstico, além de características, a gente pesquisa, um aspecto fundamental é justamente prejuízo. O transtorno do espectro do autismo, como o próprio nome diz, transtorno,
Não basta ter as características, eu preciso ter prejuízo. Aquelas características precisam ter me causado problemas, prejuízo persistente em várias áreas da vida. Essa é uma das formas que a gente diferencia, inclusive, pessoas que têm apenas características, né, não pronunciadas, sem muito prejuízo, e não têm um transtorno, não têm um diagnóstico, né, e pessoas que têm um diagnóstico. Né. Para isso, inclusive, foi criado um conceito que é chamado fenótipo ampliado do autismo. O que é o fenótipo ampliado? É justamente uma categoria, não é um diagnóstico, tá? Não é um diagnóstico, mas é uma descrição de uma categoria para abraçar essas pessoas que não preenchem todos os critérios para um diagnóstico formal, mas tem algumas características que podem ser alvo de atenção, né, de cuidado, e isso é muito comum dentro das famílias. O autismo, por ter a base genética, você vai ver dentro de uma família, um caso de autismo numa família sempre nos chama atenção para procurar por outros casos, e também para procurar por pessoas que tenham uma característica ou outra, mas não exatamente tenham o diagnóstico. Existe tratamento para o autismo? Começar a responder essa pergunta nos faz pensar em outra pergunta. Existe cura para o autismo? A palavra cura, ela traz uma ideia até equivocada do que realmente ela pode significar, porque o termo cura ele vem muito da ideia do que a medicina trabalhou, talvez durante a maior parte da sua existência, com as doenças agudas, né? Uma doença aguda, por exemplo, uma doença infecciosa, né? Uma infecção, sempre o objetivo de um tratamento é realmente a cura, né? E cura nesse sentido significa o quê? Eu me livrar daquela doença para sempre. Então, se eu tenho uma pneumonia, por exemplo, eu preciso curar aquela pneumonia. E para isso eu uso, por exemplo, antibióticos. E aquela pneumonia curada, eu estou livre daquela pneumonia. No futuro eu posso ter até outra pneumonia, mas aquela está resolvida. Quando a gente vai para chamados problemas crônicos de saúde, que é a realidade do mundo todo, nas últimas décadas, as doenças crônicas elas estão aumentando cada vez mais de prevalência em relação a doenças agudas. Quando fala doença crônica, o termo cura ele não é muito apropriado, né? Então, dizer que o autismo não tem cura, que seria essa a ideia, o autismo não tem cura, pode parecer muito pesado para alguns. Nossa, não tem cura. Aquela ideia de que é algo muito ruim, algo que vai acabar com a minha vida, né? É uma coisa que se utiliza dentro do contexto, por exemplo, das neoplasias, do câncer, né? Olha, não tem cura, você vai, né? Isso vai levar à minha morte e tal. Então a gente tem que ter muito cuidado. O termo cura ele é muito impreciso nesse sentido. Então, o autismo não tem cura, assim como basicamente todo transtorno mental, porque o autismo tem a ver com características que estão instaladas dentro do cérebro do indivíduo, né? A forma de funcionar desse cérebro é diferente do padrão. E isso foi formado lá desde os primórdios, está na estrutura desse cérebro, né? Está na estrutura do sujeito. Então, cura não, no sentido de me livrar dos sintomas para sempre e deixar de ser autista, né? Ou sair do espectro. Mas quando falamos em tratamento, a gente está dizendo o quê? Como é que eu posso melhorar a qualidade de vida desse indivíduo? Como é que eu posso fazer com que essas características, esses sintomas, não atrapalhem a vida dele? Esse é o ponto. E a gente atingir esse objetivo é algo realmente muito desejado e é o grande objetivo de qualquer tratamento. Então, tratar autismo significa adquirir habilidades para compensar as dificuldades, né? Eu acho que esse é um princípio fundamental quando a gente está falando de tratamento do TEA. Um outro princípio importante no tratamento é o autoconhecimento. Aqui realmente pode parecer até algo muito simplista ou sem tanta importância, mas o autoconhecimento desempenha aqui um papel absurdo e não é à toa que adultos, especialmente, quando recebem um diagnóstico de autismo, né, já na idade adulta, muitos deles conseguem sentir um alívio muito grande e aquele é um ponto de partida para um processo de auto-organização, um processo realmente de estruturação emocional, porque você passa a compreender uma série de questões. A compreensão sobre o seu próprio funcionamento é uma arma poderosa para que você consiga viver melhor, porque a partir da compreensão você consegue montar estratégias e consegue entender o que é que você precisa enfrentar de dificuldades para superar, né, todo um conjunto de prejuízos que vem ao longo do tempo. As estratégias de tratamento elas podem variar, entre outros fatores, com a faixa etária. E aqui eu vou destacar para você, basicamente, vamos pensar em dois grupos, né? As crianças e os adolescentes e adultos, como segundo grupo. Na criança, tem um aspecto crucial, que é a idade do diagnóstico e, consequentemente, a idade do início do tratamento. A criança, o cérebro da criança, ele é mais plástico, né? Pensa numa massinha de modelar.
a massinha, aquela massinha mais fresca, você consegue modelar ela de uma forma mais simples. A massinha que está mais velha, ela já está mais dura, né? Ela já tem mais dificuldade de você fazer essa modelação. E por esse princípio que quando você começa um tratamento cedo, quando eu digo cedo é no primeiro, no segundo, no terceiro ano de idade, quanto mais cedo começa o tratamento da infância, melhores são os resultados. E isso aí é um nível de evidência científica muito alto, a questão da idade de intervenção. Então a gente fala muito em intervenção precoce. A gente realmente precisa correr contra o tempo para fazer os diagnósticos adequados em crianças pequenas para conseguir tratá-las. E o tratamento das crianças sempre envolve uma equipe multidisciplinar. E o aspecto fundamental na criança é você conseguir atuar dentro de uma estratégia comportamental intensiva. Crianças de até 5 anos, os métodos mais eficazes são métodos baseados, por exemplo, no modelo Denver de intervenção precoce. Crianças mais de 5 anos, modelos derivados da ciência ABA. O Denver, na verdade, de alguma forma é uma variação, né? Foi um conjunto, uma terapia criada a partir do modelo ABA. Então, nesse plano de intervenção, você precisa ter uma carga horária intensiva para trabalhar as habilidades da criança, para conseguir zerar os atrasos que essa criança, porventura, tenha. E, além disso, outros profissionais são muito importantes, né? Além do profissional que vai trabalhar com ABA, com Denver, o profissional da fonoaudiologia normalmente é relevante nessas crianças que invariavelmente elas têm problemas ligados à linguagem, à comunicação. O terapeuta ocupacional para trabalhar com a chamada integração sensorial também é bastante relevante e vários outros profissionais podem ser úteis e importantes nesse processo de tratamento. Um tratamento multidisciplinar é fundamental numa criança. Já os adolescentes e adultos, um aspecto que a gente olha sempre de antemão é a identificação das comorbidades. Quando o indivíduo com autismo ele passa da infância, né, sem tratamento, né, sem o devido cuidado, é muito comum, é praticamente a regra de desenvolver algum outro problema de saúde mental. Transtorno de humor, transtorno de ansiedade, TDAH, né? TDAH, abre-se o parêntese, que é um transtorno de neurodesenvolvimento também e que já estava presente, né, ali, às vezes junto do autismo já estava predestinado a ocorrer. Mas o fato é que as comorbidades, o olhar para as comorbidades é muito importante do profissional identificar se essa pessoa com autismo, esse adolescente, esse adulto, ele está sofrendo de forma mais aguda, mais imediata, de algum outro problema de saúde mental. Porque muitas vezes, se não tratarmos imediatamente, por exemplo, uma depressão, né, um transtorno de ansiedade, a gente não vai conseguir trabalhar as questões do autismo dessa pessoa. Então, diferente de uma criança pequena, as comorbidades aqui é um olhar muito, muito importante que a gente precisa ter. E aí, tratando, estabilizando comorbidades, você precisa, né, de forma paralela, o seguinte, cuidar, assim, tentar identificar, mapear quais são os aspectos mais críticos do autismo desse indivíduo que causam prejuízo na vida dele. E aí vai entrar também aspectos de uma psicoterapia comportamental, de treino de habilidades, e outros profissionais também podem ser úteis aí para trabalhar algumas questões específicas. Mas o princípio é o mesmo, adquirir habilidades para lidar com as dificuldades, né? Com as deficiências, com os déficits aí que esse indivíduo tem ao longo da vida. E uma questão que sempre surge quando estamos falando de tratamento do autismo é remédios. Utilizamos remédios no autismo? E a questão é, um princípio central para que você entenda a questão de uso de remédios no autismo é que até o momento, pelo menos até o momento que eu estou publicando aqui esse vídeo, mês de agosto de 2023, não temos nenhum remédio realmente comprovadamente eficaz para tratar o núcleo do autismo. Quando falo núcleo do autismo, são as características definidoras do TEA, né? Os problemas de comunicação, de socialização, rigidez, enfim, aquele conjunto de critérios que definem o autismo. Mas os remédios eles são muito importantes para duas questões principais. Tratar as comorbidades, como eu comentei, comorbidades é praticamente a regra no autismo em adultos e adolescentes, e tratar, digamos assim, consequências de primeira, de segunda ordem das características do autismo. Para dar um exemplo, que inclusive a gente usa em crianças, no autismo, as crianças, os adolescentes, os adultos, têm com mais frequência desregulações emocionais, né? Que a gente chama na criança especialmente de desorganização do comportamento, né? Quando é frustrada, né? Dentro do processo de rigidez, das questões sensoriais, né? Aquela criança, aquele indivíduo, ele vai se desregular com mais frequência. Então, dois remédios que são aprovados, inclusive para crianças pequenas, com autismo, são seguros para usar. Risperidona e aripiprazol são remédios que agem ajudando, reduzindo essas desregulações emocionais. Então veja, esses remédios não tratam as características complexas do autismo, mas podem ser muito úteis
para esta característica que não faz parte lá do critério diagnóstico, você não vai ver dentro dos critérios diagnósticos desregulação emocional, só que é uma característica normalmente frequente, assim, comum no autismo, que é derivado desse núcleo, né, dessas questões definidoras do espectro do autismo.